Boa noite, amados. É bom estar com vocês nessa noite de hoje. Embora essa gravação está sendo agora à noite, é um período que Deus nos abençoou de estarmos de férias, mas eu não posso ficar sem ministrar a palavra para vocês na noite de hoje. Então, eu creio que Deus tem um propósito, Ele tem um plano para você. Por isso, quero que você me acompanhe o texto bíblico em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 até o verso 22. Deus tem muito para falar para você, preste atenção no texto. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha, fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, nem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no céu, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto é um texto muito gostoso de se aprender. Eu acredito que esse texto é um texto, ele é muito atual, ele fala profundamente ao nosso coração, à nossa vida. É um texto que Deus ministra a nossa vida de uma forma muito especial. Está falando uma igreja. Se observarmos, alguns estudiosos dizem e afirmam que esse é um texto que representa os dias do fim. Apocalipse, esse texto de Laodiceia, essa carta de Laodiceia, a ideia é que ela está mostrando tempos em que a igreja é aquela igreja onde o período onde Deus vai buscar a sua igreja. Ou seja, são demonstrados dias difíceis naquele momento que se passava por ali. Se observarmos, Laodiceia ela retrata muito com os dias que vivemos, nos dias os quais estamos aqui agora. Mas vamos tentar um pouco para o texto. O texto fala numa questão de que aquela igreja ela não era quente e nem fria. Não era uma igreja que estava buscando a Deus, não era uma igreja que era próspera, não era uma igreja que era aquela igreja que buscava uma intimidade, comunhão com o nosso Deus, não era a igreja que pagava um preço em adoração, não era a igreja que pagava um preço em oração, não era uma igreja que se preocupava um com o outro. E ao mesmo tempo mostra que ela também ela como se ficasse em cima do muro. Ela era uma igreja que ela se misturava com algumas coisas do mundo e com algumas coisas se buscavam a Deus ao mesmo tempo. Ela não tinha um certo compromisso verdadeiro com Deus verdadeiro. Isso trazia então alguma questão difícil para Deus se compreender, trazia uma questão difícil para Deus aceitar aqueles comportamentos daquela igreja. E a minha pergunta para nós ou para você nessa noite de hoje é: como está a sua intimidade, como está a sua comunhão com Deus? Quando eu olho para esse texto, eu começo a retomar a minha vida e eu fico imaginando e conversando com Deus quais os pontos da minha vida que eu preciso mudar para com o meu Deus, para com o meu dia a dia. O que eu tenho que acertar para que eu não venha ser pego de surpresa diante de circunstâncias e até mesmo na vinda de Cristo Jesus, porque acreditamos que a sua grandiosa e segunda vinda está próximo, e são dias nos dias de hoje, dias dessa igreja de Laodiceia. Se voltarmos para o texto e observarmos aquela igreja ali, era uma igreja era uma igreja que vivia segundo os costumes daquela cidade. A cidade de Laodiceia, ela tinha uma certa prosperidade financeira, aquela cidade tinha uma certa prosperidade financeira. Eles faziam
tecelagens ali, eles faziam tinturaria naquele lugar. Eles também tinham eles tinham construído um certo um aqueduto que trazia de lugares longes até a cidade, e ali eles tinham águas termais, águas quentes, que serviam para o banho deles, mas era uma água que não era boa para se beber. Uma outra questão que acontecia muito, os viajantes que andavam durante aquele período em estrada, que ia para Laodiceia, quando ele encontrava uma água, a água não era própria para o consumo, para se beber. Era uma água quente que, a um certo ponto, fazia convulsão no viajante, e ele não poderia tomar aquela água para saciar a sua sede. Se observarmos, então, tanto a circunstância da cidade como a circunstância da igreja, era algo que Deus estava repudiando, era algo que Deus não estava aceitando, algo que Deus não queria que fosse assim. Eu pergunto para você que nos ouve, como está nos dias de hoje? Como está a sua vida? Como está você com a igreja do Senhor? Nós estamos saindo, eu digo assim, saindo de uma pandemia. Será que não temos deixado alguma circunstância nos afastar da comunhão com Deus? Afastarmos a comunhão com os irmãos, afastarmos a comunhão com o nosso próximo? Não são dias de nós retomarmos as nossas atividades espirituais, de intimidade e comunhão com Deus. Não são dias de nós voltarmos à comunhão com os irmãos, com mais fervor, com mais alegria. Não são dias de anunciarmos a palavra com ânimo, com fervor também. Quando essa carta é escrita e quando ela é dita, que o autor diz o seguinte, Deus diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Deus conhece as minhas obras, Deus conhece as suas obras, Deus sabe o que você faz. Nós somos sabedores, não tem como esconder algo de Deus, não tem como você esconder algo de Deus. Nós precisamos sermos pessoas que tomam atitudes tão somente segundo a vontade que Deus quer que tomemos, que Ele quer que nós tomemos. O texto continua dizendo: assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É algo que Deus diz: eu tenho nojo de vocês. Eu não consigo, de alguma certa forma, trazer alimento da sua vida. Era uma igreja que não oferecia nada para as pessoas que pudessem entrar nela. E se observarmos que eu e você, nós somos a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe que quando Deus olha para nós, Ele tem prazer em olhar para nós? Ele tem prazer em nossa adoração, Ele tem prazer em nosso louvor, naquilo que nós temos feito. E aqui está um desafio para você nos dias de hoje. Nós estamos no mês de janeiro de 2021. São dias que nós precisamos começar um ano renovando a nossa mente, renovando a nossa fé com o nosso Deus, tomarmos posições assertivas segundo a vontade do Senhor. Por isso eu clamo a você, que tome posição diante do Senhor, busque Ele em primeiro lugar e acerte sua vida com Deus, porque Deus é um Deus que não brinca. Deus é aquele que quer que nós mudemos nossa vida, então, por completo. E aquelas pessoas daquela igreja, segundo o versículo 17, diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Porque o que eles tinham não tinha valor algum. Se eles tinham ouro e riquezas, não tinha valor algum. Se eles tinham vestiduras, roupas de linho que eles mesmos fabricavam, aquilo não tinha valor algum. Porque o que é importante é a intimidade que nós temos com o nosso Deus, a comunhão que nós temos com o nosso Pai. Isso é valorizado por Deus. Eu pergunto, será que você, será que as igrejas do dia de hoje têm tomado posições assertivas diante de Deus? Ele chega a um ponto de dizer que aquela igreja precisaria comprar dele ouro refinado, vestiduras brancas. Isso nos remete à ideia de uma nova roupagem, de um novo valor que Deus é que concede, de nos tornarmos puros, de nos purificarmos, de voltarmos ao fogo de Deus, para que venha nos purificar de uma forma completa no nosso viver, na nossa vida. Eu acredito que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos tomar decisões assertivas e deixar Deus mudar toda a nossa vida. Tomar roupas novas, vestiduras brancas que Deus nos coloca, tirar as manchas do pecado que está em nossa vida e vivermos uma vida agora digna segundo a vontade do Senhor.
se nós confessarmos nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda e qualquer injustiça. Então nós precisamos tomar a decisão de uma mudança assertiva em nossa vida, entendendo que o nosso Deus é aquele que nos muda, aquele que nos transforma, aquele que nos guia para os caminhos certos. Entre o verso 18 e o verso 19, o texto diz assim: aconselho-te que de mim então compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, ou seja, a vergonha do nosso pecado, como estamos diante do nosso Pai. E se nós buscarmos de Deus, vamos ter a proteção dele e o diabo não vai poder nos acusar. Ele diz o texto no 19 que ele repreende e disciplina a quantos ele o ama. Então nós entendemos quando Deus nos chama a atenção, que quando nós somos de uma certa forma, temos um puxão de orelha de Deus em nossa vida espiritual, significa que Ele nos ama, Ele preocupa comigo, com você. Por isso eu chamo você, meu querido ouvinte. São dias de tomarmos decisões assertivas diante do nosso Deus. São dias de você então tomar uma posição de entrega, de renúncia, de confissão, de clamar o perdão de Deus sobre a sua vida, de você acertar a sua vida com Deus, de resolver a sua questão com o próximo e andarmos segundo a vontade do Senhor. São dias que Deus quer que eu e você tomemos posições assertivas diante dele. Por isso eu clamo para você então nessa noite, acerte com o seu Deus, busque um compromisso sincero com ele, porque ele te ama, ele quer que você vá para junto dele. E os textos finais dizem o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Dá ideia nesse texto aqui que a igreja de Laodiceia ela estava fora da comunhão de Deus. Era uma igreja, eram pessoas que eles estavam, mas eles estavam fora do banquete de Deus, estavam fora da presença de Deus, ou seja, eles estavam fora dos céus. Se Jesus Cristo chegasse para levar aquela igreja, eles ficariam de fora. E eu pergunto para mim e para você, será que nós não estamos ficando de fora também? Será que não são dias então que nós tomamos posições, decisões, que nós estamos ficando de fora da presença do Senhor? Deus não quer que você fique de fora, mas Deus quer que você tome posições assertivas diante dele. Deus quer que você então abra a porta que ele tem batido para que você possa entrar na intimidade, na comunhão com Deus. Quero clamar para você então nessa noite, tome decisões assertivas e deixe Deus ser Deus em sua vida. Quando ele chegar diante de você, bater a porta, você possa ouvir a sua voz, abrir a porta para que ele venha ceiar com você, venha alimentar com você, venha banquetear com você. Que Deus te abençoe. Fique com Deus em nome de Cristo Jesus. Quero orar pela nossa vida, quero te abençoar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Venha derramar a tua graça por essa vida que nos ouve. Que possa haver arrependimento, salvação de almas, de vidas aqui agora, Pai. Eu louvo a Ti por esse momento de comunhão, de palavra de Deus. E oro por essa vida em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Hoje nós não estamos nos nossos estudos, mas estamos com nossos estúdios, mas estamos com Deus. Então que receba meu forte abraço, meu forte carinho, que Deus abençoe você. Na próxima quinta-feira estaremos gravando então do nosso estúdio lá. Deus te abençoe, tenha uma boa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.